Irmãos, hoje, domingo, dia 31 de maio de 2020, último domingo do mês de maio, seria o domingo em que nós estaríamos levando para a nossa igreja os nossos mantimentos, as nossas ofertas para socorrermos aquelas pessoas que nós todos os meses, há anos, ajudamos. É o dia da colheita. Mesmo não podendo estar lá, continuamos fazendo esse serviço. Nosso irmão Diácono Domingos, nosso irmão presbítero Sérgio, continuam atuando para que nós possamos atender a essas pessoas. Hoje também, já para fazer uma conta redonda, são 75 dias que nós não estamos indo à nossa igreja prestar nenhum tipo de culto. Estamos fazendo isso em casa, estamos fazendo por vídeo, estamos fazendo por sala online, estamos fazendo de jeito que todos nós continuemos lendo a palavra, orando, pregando. Vários irmãos têm participado e nós estamos fazendo a obra do Senhor assim. A igreja não parou, a gente continua agindo. Continuamos também fazendo aquelas atividades que são próprias da igreja. Orar pelos enfermos, orar pelos idosos, orar pela igreja, orar pelos oficiais da igreja, presbíteros, diáconos, diaconisas, os pastores, orar pelos missionários, e nós insistimos com os irmãos para que continuemos a fazer isso, orando, pedindo e também agradecendo. Orando ao Senhor para que Deus dê sabedoria à diretoria da igreja, ao pastor, que é o presidente, aos secretários, aos tesoureiros, para que auxiliar, para que nós possamos estar fazendo a obra do Senhor, tudo conforme tem que ser feito. O Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado e nós estamos procurando fazer a obra. Dízimos, ofertas missionárias, ofertas de missões, dia da colheita, tudo isso nós estamos incentivando os irmãos a fazer. Alguns irmãos estão depositando o dízimo em conta, outros estão levando lá na igreja todos os domingos, de 9 ao meio-dia. O presbítero Sérgio está lá na igreja e assim nós estamos fazendo a obra. Também, se você quer entregar o seu dízimo e não está conseguindo, pode telefonar para o pastor, pode telefonar para o presbítero Sérgio, que nós de alguma forma vamos arranjar um meio de fazer com que o dízimo do irmão chegue à sua igreja e nós possamos cobrir todas as despesas como temos coberto até aqui. É importante que cada missionário continue recebendo a sua oferta e eles estão recebendo. Tudo está em relação aos missionários individuais que nós temos, tudo está em dia e nós pedimos aos irmãos que continuem orando por isso. Tenho incentivado também para que façam o culto doméstico. Façam isso todos os dias, todos os dias. E os textos, pastor? Não sei pregar, não importa. Leia o texto, ore, cante um cântico, um hino, ou seja como for, faça o culto doméstico. Coloque as crianças para participar, coloque as crianças para cantar, coloque as crianças para orar. Isso é importante, é o culto doméstico, é o culto ao Senhor feito dentro da nossa própria casa. Qual texto ler? Você tem a revista da Escola Dominical, se não tiver atual, você tem alguma antiga. Lá tem, dia por dia, um texto para ser lido. Use aqueles textos que estão designados na revista da Escola Dominical, vá marcando qual que você já leu, mas não deixe de fazer também o culto doméstico. No mais, comuniquem-se, ligando uns para os outros, mandando uma mensagem via WhatsApp, seja como for, faça tudo isso para que você veja que realmente nós não podemos estar reunidos, mas podemos estar unidos em torno do nome do Senhor Jesus Cristo. Na agenda da semana, toda segunda-feira, nossa irmã Lília, diaconisa Lília, tem colocado uma mensagem. A terça-feira, a Denise tem feito os estudos no livro de Êxodo
sobre o tabernáculo. Quarta, quinta, nossa irmã Elane, sempre que está disponível, tem colocado também a atividade, você pode participar. Às sextas-feiras, vários irmãos têm participado e nós estamos pedindo aos irmãos que continuem observando, assistindo e tal. Nessa semana, por exemplo, nós estamos iniciando hoje, sexta-feira que vem, será nosso irmão presbítero Fábio, que vai estar trazendo uma palavra aos irmãos e você vai poder acessar e ouvir. Aos domingos, como temos feito, o pastor tem trazido uma mensagem, uma meditação para todos nós. Antes de ler o texto, deixa eles passar que tem sempre feito isso também. Estou sugerindo que você cante ou leia. Leia. Se você ler já vai ser bom, se cantar ainda melhor. 2 hinos. Para essa semana eu escolhi o hino 369, que tem como título Quero o Salvador comigo. E o coro do hino diz: confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho sem tristeza e sem temor. Esse é o coro do hino 369 que você pode ler em casa e pode também se enriquecer com ele. Vai também alimentar a sua alma. O outro é o 373, que você pode ler depois. Eu só vou lhe dizer agora o título do hino. Descansa, ó alma. E você vai ler o hino e você vai entender a mensagem que esse título está nos sugerindo. Jesus Cristo é fiel, Ele não muda, sempre presente. Versículo da semana, Colossenses, capítulo 3, versículo 16. É um versículo muito interessante, que tudo que você vai precisar fazer é pegar sua Bíblia, meditar e orar. Leia Colossenses 3,16, eu vou ler para você agora. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. É isso. Colossenses 3,16, depois você lê de novo, medite, pense, ore. Se tiver alguma dúvida, anote, ligue para cada um de nós, que nós vamos poder estar auxiliando. Ou se você entendeu alguma coisa que você achou muito interessante, compartilhe também isso com algum irmão. É riqueza para todos nós. O Salmo para o dia de hoje, quero ler também, é o Salmo de número 130, que depois você vai poder ler de novo aí na sua casa, no momento que você vai separar para estar diante do Senhor. Livro dos Salmos, capítulo de número 130, este salmo é um daqueles salmos que Israel cantava quando estava subindo para o templo. Então, diz assim o Salmo 130, das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. É Ele quem redime a igreja de todas as suas iniquidades, de todos os nossos pecados. O Senhor sempre pronto a nos perdoar, sempre que nos arrependemos e confessamos e pedimos, Ele sempre pronto a nos perdoar os pecados e nos fazer estar cada vez mais perto deles. Dito isso, vamos ao texto da mensagem hoje. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, uma história bem conhecida que eu quero tirar daqui
O Senhor vai nos dar alguma lição importante para nós hoje. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Mesmo a história sendo conhecida, eu a lerei outra vez. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimon para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimon
quando assim me prostrar na casa de Rimmon, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse, vai em paz. Quero meditar com os irmãos aqui apenas sobre esse versículo de números 2 e versículo de número 3. É sobre a menina que eu quero meditar com os irmãos. Diz assim, saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Meus irmãos, sempre que nós estamos numa situação difícil, passam pela nossa cabeça muitas situações. Essa menina, por exemplo, foi tirada da sua terra, foi tirada da sua família, e ela poderia reclamar, murmurar, lamentar, até mesmo blasfemar contra Deus. Poderia ainda, essa garota, que nem consta o nome dela, ficar desanimada, sem ânimo, apática, cheia de angústia, cheia de tristeza, ficar desesperada. Mas podia também, e foi o que aconteceu, quando às vezes nós estamos nessa situação, aproveitar a oportunidade para ter alguma atitude construtiva, alguma atitude que fosse útil para ela e fosse útil para aquela casa onde ela estava, para aquele general leproso. Então, ao invés de lamentos, murmúrios, reclamações, seja lá o que for, ela resolveu agir diferente, resolveu ser construtiva. O que ela podia fazer de melhor? Essa garota fez assim. Ao invés de lamentos, ela resolveu ser bênção. E a gente pode tirar da atitude dela algumas lições. A primeira lição que a gente pode tirar é a sua convicção de fé no Deus de Israel, no seu Deus. Ela nasceu em Israel. Ela aprendeu as lições de Moisés, seus pais ensinaram. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Ela aprendeu isso. Deus é o Deus de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Está lá em Deuteronômio 6,4. Ela aprendeu. Então a primeira lição é que apesar de cativa, de escrava, longe da terra, longe da família, ela conservou a sua fé, a sua fidelidade ao Deus de Israel. Primeira lição, conservar a fé, mesmo com a quantidade de problemas que estava vivendo. Segunda lição que a gente tira da vida dessa menina, ela não teve nenhuma vontade de vingança. Ela poderia querer se vingar do homem, afinal de contas, ela era escrava na casa do general que comandava os soldados quando ela foi presa, quando ela foi aprisionada, levada cativa. E ela foi levada à força. Ela poderia chegar lá e mostrar má vontade e até vingança. Poderia passar pela cabeça dela, por exemplo, de algum jeito envenenar a comida do general. Não. Segunda atitude da moça, sem vingança. Sou escrava aqui, vou dar testemunho do meu Deus aqui. Ela não teve nenhuma atitude de se vingar contra o general Naamã. Terceira lição que essa garota nos ensina. Além de não querer se vingar, ela resolveu ser bênção na vida daquele homem. Como assim? O que ela podia fazer? Podia fazer o que ela fez. Se o meu Senhor estivesse lá na minha terra, em Israel, diante do profeta do Senhor, ele o curaria. Então ela resolveu ser bênção. O homem Naamã, ele fazia de tudo para ficar curado.
Fazia de tudo para ficar curado. A lepra é uma doença terrível, que hoje, graças a Deus, não convivemos mais com ela. Existe hoje remédios que evitam logo que ela começa. Às vezes o vírus fica na pessoa, vem pelo ar e você nem sabe. E com o tempo aparece uma manchinha, outra manchinha, e aí você vai ao médico, o médico logo passa o remédio e corta. Não era assim antigamente. E a garota resolveu ser bênção, não havia cura para isso. O que ela diz? A cura está lá na minha terra, no meu Deus, no profeta do meu Deus. E ela resolveu ser bênção. Prezado irmão, nos momentos de crise, são momentos em que a gente mais tem oportunidade de ser bênção. Por exemplo, nós estamos vivendo, irmãos, essa pandemia. Como é, pastor, que eu posso ser bênção? Usando um dos muitos dons que o Novo Testamento fala. Por exemplo, dom de misericórdia, dom de socorro, ou seja, ligando para alguém, orando para alguém, confortando alguém. Existe muita gente desesperada porque está presa dentro de casa há 75 dias. Não sabe mais o que fazer. Marido com a mulher, mulher com o marido, com os filhos. O que faz? Imagine quem tem 3 crianças e mora num apartamento, que não pode deixar as crianças descer para o playground, para brincar lá embaixo. Como é que faz? E essa gente começa a entrar em desespero. Criança não quer só ver vídeo na internet ou na TV, quer correr, quer andar. E essa pessoa começa a ficar atônita. Pai, você pode ser bênção, você pode ligar, pode dizer, estou orando, pode orar com ela no telefone, pode citar um texto bíblico, pode dar o seu testemunho de vida. E essa garota resolveu ser bênção. Tudo que ela fez foi dizer, como diz aí o versículo de número 3, tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, lá em Israel, ele o restauraria da sua lepra. Essa é a terceira lição. A primeira, como eu disse há pouco, foi ela conservar a sua fé, mesmo escrava. A segunda foi não ter nenhum desejo de vingança. A terceira foi querer ser usada por Deus para ser bênção da vida de um homem que a maltratava. General que a levou cativa. A terceira lição foi essa. E a quarta, pastor? A quarta lição é certeza do poder de Deus na vida de um homem de Deus. É isso que está escrito aí, versículo de número 3 também. Tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta. O profeta restauraria. O que é isso? O profeta era Eliseu, sucessor de Elias. E a garota tinha certeza, se ela chegar diante de Eliseu, o profeta Eliseu vai curá-lo. Isso significa certeza do poder de Deus na vida daqueles homens e mulheres que buscam a Deus, que consagram a sua vida, que leem e meditam na palavra, que oram e que procuram acertar e fazer a vontade de Deus. Não é apenas dizer, sou crente, sou daquela igreja. Não, é o mundo olhar para nós e perceber, há algo diferente nele. E a garota tinha certeza, havia algo diferente no seu profeta, no profeta Eliseu, que ela deixou na sua terra. Ela estava na Síria agora, ela foi levada para lá. E essa então é uma quarta lição que essa menina nos deixa. Ela tem certeza do poder de Deus na vida de cada um de nós, quando nós nos colocamos diante do Senhor e fazemos o que o Senhor quer. O nosso Deus nos usa. Ele pode usar a cada um de nós de várias formas. E Ele pode nos usar, por exemplo, para ministrar nesses momentos que nós não podemos sair de casa. Ele pode nos ministrar, por exemplo, exercendo o dom de misericórdia,
o dom de socorro, o dom de aconselhamento, de você ligar e orar e ler o texto, de telefonar, de confortar o coração, de cantar uma música, de dizer a sua experiência com Deus, se é que você tem uma experiência com Deus para contar, se é que eu tenho uma experiência para contar, precisamos tê-la se não temos, sabe, meu irmão? A cada dia que Deus nos dá é um dia de adquirirmos mais experiências com Deus. Leia a Bíblia. Pense em tudo que Deus fez na sua vida até o dia de hoje. Pense por que foi que você chegou até o dia de hoje num mundo que sempre está em crise. Costumo dizer que desde que Adão pecou até hoje, nunca mais a crise acabou no mundo. A crise começou dentro da casa de Adão e chegou até os dias de hoje. Logo depois que Adão pecou, Caim matou Abel. É a crise. Onde? Na sociedade, sim, mas na sociedade máter, mãe. Na sociedade primeira, família, um irmão mata o outro. É a crise. E nós vivemos crise até hoje. Já perdemos a conta de quantas guerras esse mundo teve. É que nós só falamos nas duas grandes. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Até às vezes alguém que diz Primeira Grande Guerra Mundial, Segunda. Porque existem as pequenas, muitas. O mundo nunca viveu sem guerra. É nesse ambiente que Deus nos abençoa e nos permite andar na sua presença, andar no mundo e testemunhar ao mundo. O mundo está em guerra, mas nós estamos em paz. Em nós habita a paz do Senhor. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Credes em mim, credes também no Pai. Orientação de Jesus. Porque a paz do mundo depende de acabar com a guerra. A paz de Jesus, ela vem no meio da guerra. Então, a Bíblia está cheia de exemplos assim. Paulo e Silas estavam presos e estavam com tanta paz que resolveram orar e cantar. À meia-noite, depois de ter levado uma surra e depois de estar com os pés presos no tronco. O que é isso? É quando a crise vem e você continua sendo bênção. Porque o nosso Deus é o Deus da bênção. E é o Deus que nos abençoa. E o Deus não nos abençoa para que nós possamos desfrutar as bênçãos que Ele nos dá ao nosso gosto, não. Ele nos abençoa para que nós passemos adiante a bênção que Ele nos dá. Existe muita gente em crise. E você que é um abençoado do Senhor, porque o Espírito Santo habita em nós, você pode ser bênção. A garota resolveu fazer assim. E o último ponto, pastor, o quinto ponto, é que a atitude da moça fez mais do que curar a lepra. Paulo vai dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A garota disse assim, se ele for a Israel, o profeta do Senhor vai curá-lo. Curou mesmo. Mas fez mais do que isso. Salvou a vida do homem, que quando chega no versículo 15, ele diz assim, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Só há Deus em Israel. E quando ele chega nos outros versículos mais adiante, ele diz, nunca mais este teu servo oferecerá sacrifício, senão ao Deus de Israel. Versículo número 17. Salvou o homem. E ele ainda tinha uma dificuldade. Ele era general, assessor do rei da Síria. E ele era obrigado a entrar no templo com o rei, para escorar o rei. E o rei se apoiava neles, não caíam os dois. Ele tinha que se curvar também. Mas ele, como se dizendo, eu me encurvo, mas é só por fora. A minha adoração é só diante do Senhor de Israel. Então a garota leva o homem à salvação eterna. É isso, meu irmão. Não é porque você está cativo na casa de um rei, na casa de um general leproso em outro país, ou porque você está numa pandemia, que você não pode ser bênção para a vida de alguém.
São as 5 lições que essa menina nos deixa. Para terminar, tempos de crise podem nos dar a oportunidade de glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, sempre que nós reagimos com fé, com esperança, crendo que o Senhor está presente e de que, apesar de todas as lutas que nós estamos vivendo, Ele nos conserva em paz. Meus irmãos, passaram-se 75 dias de muita angústia e depressão para muita gente, e de muito trabalho e oração e meditação para outra grande quantidade de gente. Depende de nós. Que Deus te abençoe. Que o comportamento dessa moça, que nem consta o nome, venha edificar a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Há outras lições que se pode tirar daqui. Em algum momento o Senhor vai nos dar. Mas hoje é o testemunho da moça que foi levada cativa e resolveu dizer para Naamã: o meu Deus tem todo o poder e cura até lepra. E foi além, salvou a vida do homem. Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, para a honra, para a glória do Teu nome, estamos lendo de novo uma história que eu particularmente leio há muito tempo e continuo lendo. E continua me enriquecendo e continua sendo bênção na minha vida. Há muitas outras lições aqui. Louvo o Teu nome por Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Louvo o Teu nome porque após 75 dias enclausurados todos nós estamos diante de Ti, dando glórias ao nome do Senhor Jesus. Louvo o Teu nome porque Tu tens nos sustentado, Senhor Deus, e tem curado muito dos nossos irmãos. Louvo o Teu nome porque alguns Tu chamaste e nós estamos Te rogando que Tu continues confortando esses que ficaram da sua família. E esses que Tu chamaste também não se perderam, estão na Tua presença, chegaram à glória eterna. Então, Senhor Deus, tem misericórdia de todos nós e ajude-nos a entender que, como disse Jesus, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Tem misericórdia de nós, abençoe a Igreja Evangélica Congregacional de Vista Alegre, abençoe todos os Teus servos de todas as igrejas evangélicas do nosso município, do nosso estado, do mundo. Tem misericórdia da humanidade. Senhor, faz cessar a praga. A nossa ciência é muito útil, mas não tem sido capaz de derrotar essa pandemia, essa virose. Tem misericórdia de nós. Dá sabedoria aos nossos políticos. Eles precisam entender que estão lá porque Tu permitiste. Precisam também glorificar o Teu nome. Não estão conseguindo. Estão brigando. E o povo está padecendo. Estou Te pedindo que Tu nos ajudes também, Senhor Deus, quanto à questão da economia. Muitos desempregados, muitas empresas fechando. Sustenta-nos. Temos convicção, nós que somos Teus filhos, que somos sustentados por Ti. Ajude-nos nisso. Ajude-nos a crer que Tu podes multiplicar pães e peixes hoje também. Ajude-nos nisso. Tem misericórdia de nós. Dá-nos sabedoria. Eu oro em nome de Jesus Cristo, com perdão dos meus pecados. Amém.